Oi pessoal, começando aqui mais um vídeo para te trazer boas reflexões e eu queria falar sobre hábitos. Temos vários hábitos, alguns que nós gostamos, outros que nem tanto, e é muito difícil mudar um hábito, né? Quantas pessoas querem mudar hábitos alimentares ou hábitos de organização, de rotina e às vezes não conseguem. Só que tem um hábito que todos nós temos e que não nos damos conta de que não é um hábito muito legal. Porque todo mundo faz, todo mundo tem esse hábito. E aí acaba que nós entendemos que isso faz parte do dia a dia, da vida, da forma de nós sermos. Mas, por outro lado, vamos lembrar que os hábitos vêm das culturas nas quais nós estamos inseridos. Então, determinada cultura vai gerar determinados hábitos naqueles indivíduos. Claro que tem hábitos que estão fora do centro cultural, do núcleo cultural do qual você faz parte, mas a maioria deles tem a ver com o meio no qual você vive. E é interessante porque esse hábito que eu vou falar hoje, pelo menos assim que eu perceba, ele tem mais a ver com uma falta de sofisticação, de refinamento do nosso comportamento. E esse hábito do qual eu vou falar hoje, ele tem uma peculiaridade, ele está muito presente no comportamento das pessoas comuns. E determinadas pessoas não têm esse hábito. Será que você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do hábito de falarmos de outras pessoas. Acho que agora eu peguei no ponto fraco, né? Todos nós fazemos isso em algum momento. Todos nós que temos um comportamento mais comum. Mas o que você quer dizer com comportamento comum, Julieta? Perceba que pessoas que são mais sofisticadas no comportamento não têm o hábito de falar sobre pessoas. São poucas pessoas que eu conheço que têm essa elegância do comportamento. Mas se você convive com algumas delas, você vai perceber que raramente elas estão falando sobre outras pessoas. E observe que isso nada tem a ver com dinheiro, com a quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Na verdade, tem a ver com o refinamento do comportamento. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Quando você chega num grupo de pessoas, quais são os assuntos que estão rolando por ali? Praticamente você vai ouvir as pessoas falarem sobre dois assuntos. Ou elas estão falando sobre pessoas, ou elas estão falando sobre fatos. Aí já melhorou um pouquinho. Mas, quando nós estamos falando sobre pessoas, nós estamos fazendo fofoca. E isso não é uma coisa legal. Parece que é assunto de quem não tem muito mais do que falar. Parece que é assunto de quem não tem mais conhecimento para trocar com as outras pessoas. Então, o conhecimento que eu tenho é sobre o outro, o principal conhecimento que eu tenho é sobre o outro, então eu vou falar sobre o outro. Sobre como o meu chefe falou mal comigo hoje, sobre como a equipe fica querendo passar a perna em mim, ou sobre como fulano traiu o cicrano, ou como minha vizinha age dentro de casa com o marido. Então, estamos sempre falando dos outros. Será que não temos mais nada interessante para falar do que isso? E quando nós estamos falando sobre fatos? Estamos falando sobre o que aconteceu lá no outro lado do mundo, ou estamos falando sobre o que aconteceu hoje de manhã, enquanto você estava trabalhando, ou enquanto você foi dar um passeio. Ok, isso é mais interessante do que falar de pessoas. Mas, de novo, narrar fatos é muito óbvio. Também não requer nenhuma habilidade excepcional e nem um conhecimento muito profundo para que você fique repetindo aquilo que aconteceu com você ou com os outros, narrando histórias, contando fatos. Lembrando que quem conta um conto aumenta um ponto. Então sempre tem uma margem para distorção. Um bom exercício para você ver o quanto você é bom de narrar histórias sem distorcê-las é uma brincadeira que existe desde sempre, pelo menos quando eu era criança fazia muito, que era o telefone sem fio. Você lembra dessa brincadeira? E aí você tem que falar uma frase, de preferência que tenha uma data, que tenha um nome, que tenha alguns pontos ali que tem que ter para que ela se torne mais elaborada. Você vai falar uma frase para uma pessoa e vai pedir que ela repita exatamente da mesma forma para outra pessoa. E aí você pega 5, 10 pessoas,
uma falando para outra o que você falou inicialmente, e você vai ver como aquilo retorna a você pela última pessoa. Quase sempre, quando nós brincávamos disso, quando éramos crianças, era impossível de voltar a frase do jeitinho que você tinha reproduzido. E aí a gente se divertia com aquilo, ria pra caramba, porque a ideia era diversão. Nem tínhamos noção do quanto isso era importante para nos treinarmos a não distorcer as histórias e acabar fazendo com que chegue aos ouvidos de outras pessoas algo que nunca aconteceu, né? Porque quando você distorce, não chega, o que chega lá no final não tem nada a ver com o fato em si. Infelizmente, a mídia hoje faz muito isso, tá distorcendo tudo o tempo todo para que a notícia venda mais, porque se a notícia não for muito interessante, não estiver falando de pessoas e de tragédias, na maioria das vezes ninguém vai querer saber da notícia. Claro que a gente não deve generalizar. Existem muitos canais e muitas mídias que trazem relatos culturais, falam de história, falam sobre ciência, isso é maravilhoso. Mas o que a grande população acessa mesmo é aquela comunicação mais básica, muitas vezes distorcida, ou que às vezes nem está falando de fatos, mas simplesmente nos ensinando e nos educando a ficar falando de pessoas. Mas enfim, do que seria interessante conversarmos? Do que seria interessante falarmos quando estivermos com outras pessoas? Do que aquelas pessoas que eu falei que têm uma elegância natural do comportamento, do que elas falam? Já parou para observar e prestar atenção? Elas falam sobre ideias. Se você está num grupo de pessoas um pouquinho mais sofisticadas em termos de cultura, de conhecimento, de viagens, né, de terem tido a oportunidade de muita troca cultural, elas estão com a cabeça fervilhando de ideias. Então, quando elas se juntam, ficam trocando ideias, e muitas vezes essas pessoas estão direcionando o mundo no qual você vive, porque as ideias que elas estão tendo podem ser definitivas para grandes mudanças nas nossas vidas. Olha quanta coisa nós conhecemos, vivenciamos, toda essa tecnologia, toda a ciência, toda a medicina, por causa de grandes ideias. Todas as coisas que você usa no seu dia a dia foram invenções de pessoas. Será que essas pessoas elas estavam perdendo tempo falando sobre outras pessoas? Ou preocupadas em ficar muito por dentro dos fatos mais básicos do dia a dia? Não, elas estavam preocupadas em ter mais acesso a mais informação, informação mais útil para que estimulasse mais as ideias. E essas pessoas mudam o mundo. Aquelas pessoas que ficam só falando de outras pessoas e falando de fatos, não tem grande poder de mudança. E é interessante a gente conseguir inspirar as pessoas que estão à nossa volta. E você fará isso através das suas atitudes, do seu exemplo e da sua mente criativa fervilhante em ideias. Então, uma dica que eu te dou para que você vá desenvolvendo essa sofisticação do comportamento no sentido de estar com a cabeça mais voltada para ideias. Comece a observar mais as coisas. Perceba que essas pessoas que têm um comportamento mais elegante são extremamente observadoras. Não são aquelas pessoas que são preocupadas em ficar falando e dando 1000 relatos e muito mostrar a sua opinião. Elas estão dentro de uma conversa, dentro de um grupo, com um olhar muito mais amplo de observação, para pescar ali qualquer necessidade que uma boa ideia possa suprir. Então, abra esse canal de observar mais tudo no seu dia a dia, porque quanto mais nós vamos observando, mais estamos enriquecendo o nosso conhecimento para termos boas ideias. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: pessoas comuns falam sobre outras pessoas, pessoas medianas falam sobre fatos, pessoas inteligentes falam sobre ideias. Então, na próxima vez que você estiver num grupo e vier à tona algum assunto, fique ligado e pense do que estamos falando. E se a conversa for na direção de pessoas ou fatos, mude sutilmente o caminho para falar sobre ideias.
ideias que você teve, saber das ideias dos outros, sobre alguma viagem que você está querendo empreender ou um projeto novo que você gostaria de fazer. Tenho certeza que agregará muito mais a você e aos outros. Mas se você perceber que não tem espaço para falar de ideias, simplesmente não alimente essa conversa. Observe e veja se ela te inspira em alguma outra coisa ou se de repente nem vale a pena estar ali.